Uma das grandes preocupações de Deus, logo após criar o homem, apesar de oferecer ele uma infraestrutura extraordinária, de dar ao homem tudo aquilo que ele precisava para viver, colocar o homem sob o comando de todas as coisas. Mais à frente, o salmista vai dizer que os céus são céus do Senhor, mas a terra ele entrega aos filhos dos homens. Mas depois de tudo pronto e perfeito, Deus faz uma observação naquilo que criou e se depara com algo que é extremamente preocupante para ele no que diz respeito ao ser humano: a solidão. Deus olha para Adão e diz: tem alguma coisa que precisa ser aperfeiçoada em tudo isso. Eu preciso criar para você alguém que se relacione com você de uma forma visível. Deus vinha conversar com ele, é verdade. Deus se manifestava a Adão. Mas Deus entende que ele vai precisar de companhia. A história da proposta do casamento, de Gênesis 2, 24, 25, certo? Não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora que lhe seja idônea. É amplificado no Eclesiastes, onde diz que é melhor ser dois do que um, porque o trabalho de dois rende mais do que um, porque o frio que ataca um pode ser aquecido pelos dois, que o inimigo que possa pelejar contra um pode receber a resistência de dois. Nós vemos que a vida é uma caminhada para fazermos em grupo. Eu sei, e Deus me alertava para isso, que parece que nós estamos juntos aqui. Talvez estejamos apenas próximos, sentados um do lado do outro, talvez dirigindo alguma palavra quando somos orientados a cumprimentarmos a pessoa, a darmos uma palavra de motivação. Mas a grande verdade é que já tudo isso acaba e provavelmente você vai continuar tão sozinho quanto chegou. Independente que você more numa casa cheia, com muitos familiares, mas talvez sempre sozinho, sempre lutando, às vezes, contra a solidão, num ambiente onde tantas pessoas estão por perto, mas ninguém está com você. Quem já não teve essa experiência de estar num lugar com muitas pessoas e de repente alguém olha para você e diz: quem está contigo? E você diz: ninguém, aqui eu estou sozinho. Odiado de pessoas, porém sozinho. Todas as vezes que pessoas se depararam com isso, elas enfrentaram grandes dificuldades, mesmo sendo homens e mulheres de Deus. Ana lutava por um filho praticamente sozinha, porque Eucana tinha filhos com Penina. Para Eucana, seu problema estava resolvido. Ele já tinha aquilo que queria para prosseguir sua prole. Ana dormia com ele muitas noites durante o ano, o que algumas ele tinha que dormir com Penina. Mas mesmo dormindo ao lado de seu marido, Ana se sentia solitária, incompreendida. Eucana disse para ela: eu não te sou melhor do que 10 filhos. Não, não é, Eucana. Entendeu? Você não é, nem que um, quanto mais.
esse montão de filhos que eu poderia ter. Você pega o profeta Elias, e a reclamação de Elias: o cara é poderoso, pede para cair fogo do céu, é íntimo de Deus, o cara é um cara extraordinário, mas ele reclama de solidão. Eu fiquei só. Jezabel e Acabe mataram a maioria dos profetas. Eu estou sozinho. Hoje, irmãos, talvez nós nunca estivemos tão sós. Algumas pessoas acham que nós estamos mais perto do que nunca um do outro, mas isso é uma grande mentira. A maioria dos adolescentes estão vivendo sozinhos dentro do seu quarto. Eu tenho um líder de adolescente que a mãe falou para ele assim: eu não sei mais o que eu faço, minha filha não fala comigo, fica dentro do quarto quase o tempo todo, eu tenho que levar comida, tenho que levar tudo, e ela não sai do quarto. E ele perguntou: o quarto tem ar-condicionado? Ela disse: tem. Desliga. O quarto tem televisão? Tem. Tira. Certo? Remova tudo aquilo que a sustenta naquele ambiente de solidão, que já com calor e sem nada para fazer, ela sai. Não paga a conta do celular. Ok? Então hoje nós estamos muito solitários. Eu não tenho esse problema não, que eu tenho muitos amigos, dizem que amigos são poucos. Não, eles são difíceis de achar, mas você acha. Eu não tenho problema com amigo. Tem gente que fala para mim assim: o cara tem 50 anos e diz: eu só tenho 1 ou 2 amigos. Eu falo: cara, tu é muito ruim. Durante 50 anos você só fez 1 ou 2? Nossa, certo? Você tem dificuldade de construir relacionamentos salutares e de longo prazo. Então está assim, de mulher casada, viúva, de marido vivo. Assim de homem que tem mulher que não dá para ele. Assim de filho que é órfão de pai vivo. Gente sozinho pra caramba, e vem para a igreja, acaba o culto, vai embora sozinho. Se o Espírito Santo não for, vai chorando todo culto. Porque aqui é maneiro, as luzes acendem, o louvor ministra, tu chora. Até parece que o outro está preocupado com a sua vida. Já te chamaram até de bonita, até mentiram para você hoje, para tentar te agradar. Mas eu quero te mostrar hoje que para Deus você é importante, ainda que as pessoas não consigam ver sua importância. Que para Deus você é importantíssimo. E eu aprendi uma coisa para viver nesse mundo. Você precisa se apegar com Deus. Porque a maioria das pessoas não gosta de você, só gosta do que você está fazendo. Só gosta do que você tem. Se você não tiver ou não estiver fazendo, elas vão migrar para o próximo. Esses dias eu fui num evento que eu ia durante 4 anos. E quando eu cheguei, tinha um camarada que já tinha 2 anos que ia. Era um evento especial, grande, e que tinha uma sala onde algumas pessoas, convidados, frequentavam. Mas dentro dessa sala tinha uma outra sala, onde a entrada era altamente restrita. E quando eu entrei pela primeira vez, esse cara já estava lá. E aí eu cumprimentei ele, fizemos um relacionamento. No segundo ano, eu fui, ele também foi, entrei na sala. No terceiro ano, eu fui e ia entrar na sala com ele quando liberaram a minha entrar e travaram a dele. Quando travaram a dele, eu fiquei esperando ele entrar para continuar a conversa, que eu achei que tinham impedido ele de entrar porque queriam resolver alguma coisa com ele. Moral da história, ele não entrou. E aí eu fiquei preocupado. Por que ele não entrou? E aí uma voz falou no meu íntimo: fica assim não, Cláudio, daqui uns dias tu também não entra. Entendeu? Daqui um dia você vai fazer companhia a ele do lado de fora. Certo? Porque não gostavam dele, gostavam do lugar que ele ocupava, do que ele estava fazendo. É assim que funciona. Se você não aprender a lidar com isso, que ele goste de você ou não, o sistema é assim.
Por isso que a vida é para valente. Frouxo, ó, se lasca. É assim que funciona. Então eu vou te mostrar alguns textos e fazer algumas colocações muito simples. E o primeiro texto, se você puder abrir, abra aí João capítulo 5, verso 6. João capítulo 5, o tanque de Betesda é o paralítico. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Quem não vai procurar, diga não vou. Quem não tem nem Bíblia, diz não tem mesmo não. Porque eu estou pedindo vocês para procurar, vocês ficam olhando para mim. Ou vocês já acharam, ou não vão achar mesmo. Também tem pouca luz, nem sei se com essa idade que você tem, você consegue ler com essa iluminação. Capítulo 5, verso 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olhe para mim agora, que é a história de um homem, no tanque de Betesda. Ele é paralítico 38 anos. Quantos anos? Mas é um cara extraordinário, que poderia estar em casa chorando, conformado, decepcionado, porque não andava. Mas ele ouviu a possibilidade de uma cura num tanque de um movimento de água. E queria lembrar você que ele é paralítico. Tinha uma turma que tinha defeito no braço, no olho, e que podia chegar no tanque muito mais rápido que ele. Mas ele não está nem aí. Ele queria estar perto de onde as coisas estão acontecendo. Certo? Porque dentro da sua casa, chorando, quietinho, você não vai alcançar é nada. A única coisa que você vai receber lá 1 hora é a morte. Certo? Que não costuma ir rápido para pegar essas pessoas. A morte vai rápido para pegar aqueles que estão felizes. Aqueles que estão sofrendo a morte, olha isso. Deixa quieto esse. Certo? Por isso que as pessoas falam: nossa, fulano é tão bom e morreu. Claro! Deus tem que dar oportunidade aos ruins para ver se melhora. Você pode ver, tem um carro do bandido que saltou o banco, 3 bandidos, está em fuga, bate de frente com o carro dos crentes. Morre quem? E os bandidos fugiram a pé, sem um arranhão. Que injustiça. Não é nada, isso é que é justiça. Eu gosto desse camarada, por quê? Porque ele está lá onde as coisas acontecem. Mas ele está lá, o texto diz que estava assim de gente, o tanque de Betesda. Cheio de gente. Mas cada um por si. Todo dia colocava o cara lá de manhã, ia buscar de tarde. Colocava de manhã, e os amigos iam buscar de tarde. Colocava de manhã, ia buscar de tarde. Um dia, quem é que está chegando no tanque? O chefe dos crentes. Jesus chegou, cantando Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Isso. E ele, olha só, ninguém presta atenção no cara, mas o texto diz que quando Jesus, vendo ele deitado, procurou saber quanto tempo ele estava ali, como é que estava. Olha só o nível de importância que Jesus deu a esse camarada. Falou: esse moço aí deitado aí, o da cama. Vai sair 38 anos nessa situação. Vem para aqui todo dia, mas é meio retardatário. Quando a água movimenta, ele, coitado. Alguém mergulha primeiro e deve ir passando por ele, falando assim: curei. Eu imagino que o sonho daquele paralítico era que todo mundo ficasse curado num dia só. Aí a fila diminuía e ele chegava, mas não rolava desse jeito, era um por vez, e nem era garantido. Sistema SUS. Ok? Mais ou menos assim. O maior barato. Meu pai faleceu ano retrasado, e eu fui levar meu pai numa consulta, 86 anos, bravo porque eu levei. Falei: pai, senta que o doutor já vem. Meu pai sentou, eu fiquei em pé. Sentou o médico, e aí o médico falou para meu pai: seu Hermenegildo,
O que o senhor tem? Meu filho olhou para mim, meu pai olhou para mim. Eu vim aqui, doutor, para saber exatamente isso. Porque eu confesso para o senhor que se eu soubesse o que eu tenho, ó, eu tinha ido na farmácia. E eu estou por trás do meu pai, assim para o médico, ó. Louco. É louco. Preste atenção. Um assunto que não interessava para ninguém, porque às vezes a sua história não interessa para ninguém, mas interessa para Jesus. Às vezes ninguém está preocupado com você, mas ele está preocupado. Ele chegou e falou, como é que é a situação? Alguém falou, esse cara aí, ó, numa situação assim, ó, 38 anos, está paralisado, está assim. Jesus falou, então eu vou lá, ué. Chegou lá e falou com ele assim, olha só, quer ficar são? Uma pergunta dificílima de responder. Quer ficar curado? Qual era a resposta, gente? Qual era a resposta? Sim. Qual era a resposta? Sim. Mas sabe o que ele fala? Deixa eu falar uma coisa para o senhor, moço. Difícil minha vida. Estou aqui há muito tempo. Ninguém me leva lá não. Sabe, ninguém me leva lá. Todo mundo sabe que eu não consigo andar até lá. Alguém chacoalha a água lá, o anjo, sei lá quem, também não sou obrigado a saber tudo. Nem sei se isso é verdade. Certo? Mas eu estou aqui para ver se acontece alguma coisa. Mas ninguém me leva. Tem algo que machuca mais nele do que a paralisia. A solidão. A indiferença dos outros, que passam por ele todos os dias e não são capazes de notar que ele não tem condições de chegar lá. Pare para pensar nisso. O homem tem a oportunidade da vida dele, ele está conversando com a própria cura. Mas quando ele tem a oportunidade de andar pela primeira vez, Jesus faz perguntas, porque líderes se movem por perguntas e liderados por respostas. Quando nós olhamos Jesus perguntando, você quer ficar são? Ele diz, olha, é muito difícil isso acontecer comigo, porque ninguém me leva lá onde as coisas estão acontecendo. Isso me fere demais, a indiferença dos outros, a incompreensão dos outros. Jesus disse, então levanta, toma a tua cama e vai embora para a sua casa. A mensagem de Jesus provavelmente não foi muito bem administrada. O texto diz que Jesus levanta, estende a mão aí. Isso como Pedro faz. E bota o cara de pé. E diz, segura aqui, querido. Ninguém presta atenção no que está acontecendo na sua vida. Mas o que você vive não passa em branco por mim. Deus te trouxe aqui para dizer para você hoje que você não está sozinho. Talvez não tenha seres humanos que se interessem pelo seu problema, mas Ele nunca esqueceu de você, porque o seu nome está escrito na palma da mão dEle. É isso que diz a palavra do Senhor. Quando nós entendemos isso e descobrimos que nós não estamos sós, as coisas tomam uma conotação diferente. Jesus liberta aquele homem de uma forma extraordinária, mesmo ele se sentindo sozinho. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 9, 21. Essa é a história daquele menino que está endemoniado. E o pai dele leva o garoto para Jesus. Jesus não está, estão os discípulos de Jesus. E aí ele pede ao discípulo que expulse o demônio. O discípulo não consegue expulsar o demônio. Mas Marcos 9, 21, Jesus começa a conversar com o pai do menino. E como na maioria das vezes fazia, ele não respondia nada. Ele só buscava descobrir o que estava acontecendo através de uma pergunta bem direcionada e inteligente. Verso 21, ele pergunta ao pai do menino, há quanto tempo acontece isso com ele? Quanto tempo vocês estão na sua situação? Ou nessa situação? Para quê? Para que Jesus quer saber? Se o menino está possesso 1 dia, 10 dias, 10 anos, não interessa. Ele tem poder para libertar, mas não é isso.
O que Jesus quer mostrar para aquele homem é que aquele homem não está só. Jesus está dando a oportunidade a ele de dizer para Jesus, presta atenção. Qual é o problema? Quanto tempo? Como é que acontece? O que é? Desabafa, conversa comigo, moço. Porque você não tem ninguém para conversar sobre esse assunto. Muitas pessoas entram no meu gabinete para me pedir conselhos. Dos mais simples aos mais atribulados que você pode imaginar. Tem gente que fala tanto que eu não consigo falar. Pastor, vem aqui pedir um conselho ao senhor, porque, olha só, está acontecendo isso assim comigo, assim, 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 e assim, 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 isso, assim, assim. Eu falo, peraí, não, peraí, que eu preciso falar um negócio, que senão eu vou esquecer. Isso, assim, 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 assim. Eu falo, mas peraí, que eu vou falar, não, peraí, pastor, que tem um negócio aqui que eu não posso esquecer. Isso. Aí, por final, já não. Aí a pessoa acaba de falar, eu falo, vamos fazer uma oração? Ela fala, claro, e eu oro, Senhor, toma teu filho, tua filha, age com teu poder e glória, manifesta, ó Deus, resolve o problema, equaciona. Aí quando eu termino de orar, ela fala assim, olha pastor, vou falar uma coisa para o senhor. O senhor é um homem muito sábio. Nossa, foi tão bom ter conversado com o senhor. Falei, mas não falei nada. Deve ser o tolo, quando fica quieto, é considerado sábio, né? Porque a maioria das pessoas só querem conversar, bater um papo. Tem gente que vai me contar umas histórias que eu tenho. Eu já falei isso aqui uma vez, uma mulher me parou. Choronza. Eu louco para ir para casa, tinha marcado o horário com a minha mulher. Entendeu? E aí, ela falou, pastor, estou desesperada, não sei o que eu vou fazer da minha vida e tal. Aí eu vi que o assunto era sério. Aí eu dei, né? Aquela... Falei, fala comigo, minha irmã, o que é que houve? Aí falou, fala uma coisa para o senhor. Pastor, não estou aguentando mais. Não sei o que eu faço. Falei, fala, minha irmã. Pastor, eu plantei uns alfaces lá na minha casa. E sabe o que é, pastor? A minha casa não tem muro. E do lado, minha vizinha cria umas galinhas. Pastor, as galinhas estão voando. E vão no meu canteiro de manhã, come tudo, cisca tudo. Eu já não estou mais dormindo, eu não estou fazendo nada, eu não sei o que eu faço, eu já falei com a vizinha, e ela não tem galinheiro. E a minha vontade era falar com ela, só já ouviu falar em canja? A senhora mata as galinhas, faz uma canja, e acabou o problema. A mulher estava perdendo a batalha por um frango. Não dormia por causa do... E pior, estava atrapalhando a minha vida, que queria ir para casa para fazer amor. No final da história, o frango já estava virando meu inimigo. E para ir embora rápido, botei a mão nela e falei, vamos orar, irmão, a causa difícil dessa tem que ser Deus. Botei a mão e falei, Senhor, quase que eu falei, toma essa galinha na sua mão, quase. Entendeu? Eu tive que usar o pronome direitinho. Falei, toma aquela galinha na sua mão, Senhor. Mata, bota um gogo, gripe do frango. Faz alguma coisa, mas dá vitória para sua filha. Mas o que aquela mulher estava me dizendo é algo muito simples. Eu estou sozinha, eu não tenho ninguém para desabafar. Eu abracei ela, falei que aquela galinha ia ser vencida e que todo mal seria dilacerado, porque Deus é poderoso para matar as penosas. Menino, você acredita que ela chorou? Pastor, nossa, um conforto. Falar com o senhor, o que é isso, solidão? Eu sei que muita gente está rindo pra caramba aqui, mas na hora de ir embora, meu filho, você vai pensando, tem que voltar para casa, meu Deus do céu. Esse dia a mulher falou para mim assim, pastor, o senhor tem que ir lá em casa, minha casa é um inferno. O senhor tem que ir lá. Eu falei, não costumo frequentar esses ambientes, não, senhora. Chama outro para ir no inferno. O meu assunto é com o céu. Hoje as pessoas estão muito carentes.
Sim ou não? Sim, não tenha medo de ouvir as pessoas. A maioria das pessoas que forem te pedir ajuda não querem dinheiro, querem carinho, respeito, atenção. É o que esse homem está reclamando. Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Está na hora de você se importar com as pessoas. Está na hora. Eu queria saber qual é o meu ministério. Talvez de ouvidoria. Para numa praça qualquer hora e bota uma placa. Escudo de graça. E vai ver quantos dias você vai ficar lá. Mais de 120 horas. Toda hora estaciona um. O que você quer? Eu quero desabafar. Você me escuta, escuto, fala. Ia falar, ouvir, prestando atenção. Às vezes a pessoa nem precisa de conselho. É só um desabafo. Quando nós olhamos para esse texto aqui agora, o que acontece? Jesus falou, quanto tempo está acontecendo isso com ele? Aí o pai falou, olha, isso é um negócio já antigo, um demônio já quase de família, desde pequenininho, acompanha esse menino, joga no fogo, já falei isso aqui, demônio do X-Men, quer matar o garoto, e aquela coisa toda. E aí Jesus falou para ele assim, aí ele fala para Jesus assim, ó, posso falar uma coisa para o senhor? Se o senhor puder libertar meu menino, se o senhor puder fazer alguma coisa. Ele está tão decepcionado que ele não está acreditando nem mais em Jesus. Ele falou, se o senhor puder, porque eu já tentei de tudo. E um demônio teimoso. Jesus falou, vou falar uma coisa para você, irmão. Eu não quero saber das frustrações que você teve com as pessoas, não. Eu não aceito esse tipo de colocação, não. Se eu posso fazer alguma coisa, então você se decepciona com os outros e quando vem se relacionar comigo, você pensa que eu sou igual às pessoas que você já conheceu? Então, porque pessoas prometeram para você o que não cumpriram, você vem para o altar falar comigo e acha que eu sou igual a elas? Quando eu falo, eu cumpro. Então não vem com essa historinha para o meu lado, não. Se você decepcionou com o membro da igreja, com o pastorzinho, e agora vem se relacionar comigo e vem estabelecer critérios, se eu posso. Pode falar uma coisa para tu, ô pai do maluquinho? Se você pode crer, eu liberto o menino. Se você não pode, volta para casa com o menino endemoniado. Agora não me trata como os outros. Deus está falando isso para você, se decepcionou com gente, o problema é seu. Aprenda a colocar gente no devido lugar. O dia que alguém gritar com você pela primeira vez, avise para ele, você atravessou a fronteira do relacionamento que eu estabeleço, vai embora. Volte para o outro lado. Escute o que eu vou falar, nenhum homem bate na mulher de primeira. Ele empurra primeiro, xinga primeiro, porque ele quer medir o seu nível de tolerância. Aí você se decepciona com gente e vem para a igreja. Senhor, se o Senhor pode. Jesus falou, o quê? Você que não trate de crer. Aí o homem já estava meio bolado. Falou, vou falar uma verdade para o senhor, eu até estou crendo, mas está ruim. Decepcionei muito durante a caminhada. Tá? Então dá uma ajuda aí na minha incredulidade. Jesus falou, aí tudo bem, parceria. Você crê no que pode, eu te acrescento a fé e vamos falar com o demônio. Aí o menino está lá, todo estribuchadinho assim. Ó. Aí Jesus falou, demônio. Por gentileza. Isso, vamos embora. Come on. Vaza, maluco. O demônio deu uma... e foi embora. Sabe o que o pessoal falou? Morreu o menino. Aí matou o garoto. Jesus falou, é ruim fazer milagre perto dos outros assim, né? Essas companhias suas tá ruim. E pior, as suas companhias estão junto com a minha, porque meus discípulos estão tudo aí achando que eu matei o garoto. Aí Jesus fala, menino, levanta. Vai embora para sua casa, meu filho. Os demônios não entram mais em tu, não. Eu vou tentar tirar ele do meu discípulo agora. Você está rindo, mas é sério. O que nós estamos vendo é Jesus procurando saber a história.
para ouvir a pessoa. Quando ele pergunta ao homem a história, e ele diz, isso acontece comigo há muito tempo. Jesus sabe que quem vive uma situação dessa há muito tempo, provavelmente já está com a fé esmorecida, já está com as forças abaladas, porque ele sabe quem você é. Quanto tempo você está lutando para alcançar o que você quer? Você está parecendo Sansão, fazendo força, empurrando moinho, sem sair do lugar, sem ver resultado nenhum. Mas sabe qual é o grande problema? É que a maioria dessas decepções vem dos nossos relacionamentos interpessoais. E aí, quando nós vamos estabelecer um relacionamento divino, nós tratamos Deus com a mesma desconfiança que tratamos os outros. Não é assim não, filho. Por mais decepcionado que você esteja com gente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aprenda a tratar isso. Amém? Vamos para o terceiro texto? Esse aqui também é legal. Marcos 10, 49. Só peguei texto conhecido. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele lançando de si a sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, o que você quer que eu te faça? Está Jesus perguntando. Lá vem o cego, conduzido por um discípulo, furando fila, que estava assim de gente, ó. E o discípulo falando, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, faz parte da equipe. Vambora, dá licença, gente, dá licença, dá licença, dá licença. Isso. Quem é esse? Eu que Jesus mandou chamar. E está lá ele. Eu imagino os outros passando e falando, aí, ó, tá vendo? Eu estou na fila andando atrás dele um tempão, vim de longe, canela empoeirada, pé inchado, e agora chama outro que está lá longe para ir, e eu não fui. Presta atenção, Deus não olha a aparência e nem o bolo que você está. Deus olha seu coração. O cara está lá gritando de longe. Jesus parou para quê? Para um cego, mendigo. Ninguém queria saber a história dele, de repente coloca o cara. E aí Jesus fala para ele assim, o que você está querendo que eu te faça, meu filho? Abre o seu coração aí. O que você está afim? Fala comigo, pode falar comigo. Sou Jesus, você não pode me ver, mas eu sou Jesus. O que é isso? Isso é oração que nós fazemos todo dia. Falando com alguém que nós não conseguimos ver. Porque nossa pequenez anula a nossa visão diante de tanta grandeza que Deus é. Aquele que governa o mundo inteiro para te ouvir numa oração. Todos os dias Deus está falando para você o que falou para esse homem. O que você quer, meu filho? Vamos lá. Eu estava com essa coluna assim, lascada. Ontem tomei a injeção e falei com Deus. Falei, Senhor, olha, nem sei se eu posso incomodar o Senhor com um negócio tão fútil como minha coluna. Mas não custa nada, o Senhor está aí mesmo, eu também estou. Então já tomei a injeção, então dá uma ajuda aí a fórmula do negócio aqui, para dar uma melhorada. Entendeu? Porque eu estou precisando ainda cumprir 4 agendas, não tinha pregado ontem à noite. Dá uma força aí, poxa. Menino, pensa no negócio que melhorou. Aí cheguei em casa depois e falei, Senhor, valeu, poxa, valeu mesmo, valeu, deu uma ajuda boa, hein? Melhorou tudo não, podia ter melhorado tudo. Mas ainda está dolorido, mas também não pedi direito. Certo? Sim. Jesus falou, o que você quer? Ele falou, eu acho que o senhor está vendo o que eu quero. Acho que dá para o senhor ver, não? O que eu quero? Eu estou afim de ver, Jesus. Ele falou, isso eu já estava vendo. Eu só queria que você conversasse comigo. Você precisa falar com Deus, falar com Deus. Já ensinei isso aqui como é que ora. É que em umas igrejas vai uns caras loucos, só pode ser. Faz umas orações esquisitas, sabe? Muda o tom de voz. Amados e queridos irmãos, estamos diante do inefável. O que é isso, inefável? Miserável, fala os troços direito. Agora o culto figurou em latim. Fala para nós entender. Certo? Aí o povo pensa que não sabe orar. Orar é muito difícil.
Orar não é nada, é só desabafar. Fala, Senhor, fala uma coisa com o Senhor. Ó, eu não estou aguentando mais esse homem, não. Meu marido mesmo, esse mesmo que o senhor sabe, aí é. Isso. Não sei onde eu estava com a cabeça quando casei com esse homem, Senhor. Aliás, ele nem era tão ruim assim, não. Será que fui eu que atrapalhei a vida dele? Porque esse dia uma mulher me parou e me perguntou. Sabe o que a mulher me perguntou? Casei com um homem que era rico. Ele perdeu tudo. E agora eu posso largar ele? Eu falei, minha filha, quem tinha que largar era ele, você, porque você deu um azar desgraçado para ele. Entendeu? Se ele não quer te largar, fica. Porque esse homem é muito bom. Você entrou na vida, arruinou ele. Então é só orar. Não precisa muito, não. É o nome de Jesus. Senhor Deus, vim falar com o Senhor aqui. É assim que eu falo, ó. Senhor, vim falar com o Senhor. Tudo que o Senhor já sabe. Mas o Senhor mandou falar, então eu vou repetir. Tá bom? Então vamos embora. Minha mulher é assim, assim. Preciso melhorar isso. Preciso fazer isso. Ok, meu filho mais novo, pensa no menino tribulado. Aí tem o mais velho que casou. Olha só, o vizinho aqui está tacando fogo. No lixo, está entrando o negócio do meu piso de casa é branco. Parece que tem um aspirador de pó aqui dentro de casa, puxando troço tudo. Cheguei aqui, parecia um sorvete de flocos. Então, eu falo desse jeito com Deus. Desse jeito com Deus. Não tem esse negócio, porque Ele é meu pai. E Ele se importa comigo. Entendeu? Então vai lá e fala para Ele. Explique sobre sua sogra. Explique sobre seus cunhados. Essa empresa sua que está falindo. Fala tudo. Tudo. Ah, pastor, não tem assunto para lidar com Deus. Para falar com Deus, menino. Me pede que eu tenho tanta coisa. Eu dou assunto para você orar por mim. Se você está sem. Você consegue entender? Porque Ele se importa. Ele pergunta, o que queres que eu te faça? O cego falou, estou a fim de ver. Jesus falou, beleza. Ele quer ver, gente. Alguém pode resolver o problema dele? Não. Então presta atenção. Porque eu vou resolver agora. Perdoados estão os teus pecados. Ele falou, peraí, o senhor não entendeu. Eu estou a fim de ver. Eu não falei de pecado. Eu quero é só ver. Ele falou, mas você não está entendendo, querido. Eu tenho uma prioridade que vai além do seu corpo físico. Eu quero colocar seu nome no livro da vida. Não adianta eu te dar visão e você ir para o inferno. Eu não sei o que você procura, eu sei que você precisa. Você precisa ter seu nome escrito no livro, porque Jesus está voltando. Aliás, segundo informações, já saiu de lá. É que esse negócio de guerra está demorando. Ele deve estar fazendo conexão em algum lugar. Você pode estar certeza que já ele está chegando por aí. Certo? É assim que funciona. Então você precisa de um carro, beleza. Você precisa de uma cura, beleza. De um marido, beleza. Certo? Você pode precisar de muita coisa, mas tem uma coisa que para ele é prioridade. Sua alma, sua salvação. Porque o dia que você tiver a sua salvação, tu nunca mais anda sozinho. Porque aí agora Ele está contigo. Estarei convosco todos e noite também. É assim. Abrir os olhos do cego. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta, vou te fazer só 3. Quem é seu inimigo de verdade? Quem é? Se você que tivesse que achar um inimigo verdadeiro, esquece. Seja responsável. Seu marido é seu maior inimigo, sim ou não? Seus filhos são seus maiores inimigos? Sua sogra é sua maior inimiga? Não, pode ser inimigo, estou falando maior. Seu marido pode... Estou falando maior. Inimigo todos esses são, dependendo do momento. Por isso que a Bíblia diz, ame o próximo como
que a Bíblia está dizendo? Você nunca vai conseguir amar você e o próximo no mesmo momento. Isso é um relacionamento de revezamento. Ame o próximo como a ti mesmo. Tem dia que eu amo mais a mim do que a minha mulher. E tem dia que eu amo mais a minha mulher do que a mim. E tem dia que eu amo mais um filho do que a mim. Tem dia que meu filho me faz de otário. E eu fico... Nossa, meu Deus, está achando que está indo com milho, eu já estou voltando com a papa, com curau. Mas deixa, porque hoje é dia de amar meu filho mais do que a mim. Mas tem dia que eu amo mais a mim do que meu filho. Eu digo, rapaz, está pensando que eu sou otário? Racha fora daqui que não vai, pronto. Certo? Então, se você quer amar no mesmo momento, você e a outra pessoa, não vai rolar. Você tem que fazer um revezamento de amor. Aí você começa a aprender a lidar com gente. É assim que funciona. Quem é seu maior inimigo? Quem? Quem é seu maior? É o diabo? É ele? Quem acha que o seu maior inimigo é o diabo? Levanta a mão. Ninguém. Aí tem umas 3 pessoas lá que estão achando que o diabo é o maior inimigo dela. Quem aqui acha que o seu maior inimigo é você mesmo? Levanta a mão. Pois é, isso aí mesmo. A pessoa mais perigosa nessa vida sua é você. Pensa num bicho perigoso. Para o Cláudio Duarte, é o Cláudio Duarte. Quando ele quer tolerar o intolerável, quando ele não quer estabelecer limite. Preste atenção no que Deus diz para esse camarada. Gênesis, capítulo 4. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. É a conversa de Deus com o abençoado do Caim, que está chateado com o relacionamento interpessoal, porque a oferta do Abel foi aceita e a dele não queimou. Caim ficou aborrecido. Porque hoje o que está matando pessoas não é mais olhar para trás igual a mulher de Ló, é olhar para o lado para ver o que está acontecendo na vida dos outros. Quando ele olhou, a oferta do Caim está queimando, a minha não está. Nossa, que absurdo. Odeio Abel. Aí Deus chegou. Chega aí, Caim. Vamos levar uma conversa aí. Que parada é essa? Se você fizer as coisas direitinho, você acha que eu não vou te aceitar? O que Deus está dizendo para Caim é: torne-se o mais rápido possível responsável das coisas que você faz. As pessoas dão um nome muito feio para responsabilização. Sabe o que é? Castigo. O dia que você trocar a palavra castigo por responsabilização, você vai saber que vive debaixo de lei de semeadura. E que você é responsável por aquilo que faz, por aquilo que fala. Mas a hora que o negócio está ruim, Deus está me castigando. Não, Ele está te responsabilizando pelo que você fez. Sabe o que Deus falou para Davi depois que ele teve um filho com a Batseba e mandou matar Urias? Rapaz, falou, essa aqui a tradução é minha. Deus falou para Davi assim: aí Davi, vou falar uma coisa para tu. Escuta o que eu vou falar. Se você não se preocupa com o seu nome, isso é problema seu. Mas você não vai sujar o meu. Não vai. Ninguém vai falar mal a meu respeito, Davi, por um comportamento seu. Você vai ser responsabilizado pelo que você fez. Seu menino morre da sua casa, a espada não se aparta mais, e você botou chifre no Urias escondido, e vão botar no você em praça pública. Presta atenção, morte do filho, espada na casa, e chifre. E Deus ainda diz que perdoou o pecado dele. Perdoar pecado é uma coisa, tirar de você a responsabilidade é outra. Então seja responsável e não culpado. Qual é a diferença do culpado para o responsável? É que o culpado costuma transferir responsabilidade para os outros. E responsável assume. Quando o culpado quebra um copo, o que ele fala? Quem botou esse copo aqui? Eu falei que aqui não é lugar de copo.
Agora passei aqui, o copo caiu. O copo caiu sozinho? Não. Um burro esbarrou nele. Mas o culpado, me parece que a culpa é dele, ele coloca em quem ele quer. Quem é culpado? Culpado é minha sogra, culpado. Agora olha o responsável quando ele quebra o copo. Gente, quebrei um copo aqui, viu? Não vem ninguém aqui agora para não cortar o pé. Vou tirar os cacos de vidro, vou jogar fora, vou pegar outro copo, vou colocar no lugar para repor. E quando sair para fazer compra, vou comprar outra embalagem, porque esse é o terceiro copo que quebra essa semana. Porque responsável, ele trabalha para quê? Para resolver o problema. Porque preste atenção. Você acha que a solução do seu problema está com você? Sim ou não? Sim ou não? Isso. Você lembra de Jesus conversando com o pai do menino, que tem o filho possesso? O que Jesus falou para ele? Se você pode crer, tudo é possível que? Isso. Ele diz, para eu resolver, só está dependendo de tu. Eu bem sei os pensamentos que você tem a respeito de você, são de paz e não de mal, certo? E eu estou afinzão de dar para você o fim que você deseja. O ruim é trabalhar contigo. Porque você é um sabotador. Eu estou trabalhando para fazer o bem para você e você está se enfiando no meio do mal. Ô, gente, todos os dias, Deus coloca pessoas para entrar na nossa vida, mais ou menos umas 10 por dia. E o diabo bota 100 para confundir a gente. Aí ele embaralha os 10 com 100 e fala para você, escolhe. Aí tem que ter espiritualidade, sensibilidade, como já foi falado aqui. É assim, a vida é dura. Tem que ter habilidade. Entendeu? Ela prossegue. Esse dia alguém falou assim, professor, se sua esposa morrer. Eu falei, se minha esposa morrer, vai ser o caos. Minha mulher é o rio que atravessa meu deserto. Uma mulher extraordinária, certo? Eu não... vou falar para você, mas se a minha mulher morrer, eu vou chorar uns 3, 4 dias. Porque se eu chorar muito tempo, vira depressão. Certo? Eu vou ficar muito triste, muito mesmo. Talvez vou parar de pregar uns 2, 3 meses, sem cumprir a agenda. Certo? Isso aí já deu quase 4 meses. Aí eu vou ficar mais uns 6 a 8 meses de luto. E depois, meu filho, eu vou ficar assim, ó. Porque a vida continua. Vou procurar a próxima vítima. Eu, na verdade. Você está com um problema financeiro? Deixa eu te dar uma notícia. A solução está com você. Você está com um problema familiar? A solução está contigo. A solução para o seu problema, ela está com você. Você quer passar numa prova? A solução desse problema está com quem? Com você. Você quer casar? Entendeu? A solução desse problema está com você. Pastor, não tem homem? Tem. Escondido. Homem da caverna, que você tem que achar. E outra coisa, quem é mulher aqui que é casada, levanta a mão. A mulher casada. Vou falar uma coisa para a senhora. Se a senhora tem um marido que quer procurar a senhora 3, 4 vezes na semana, glorifica o eterno, porque esse homem acabou, hein? Estou falando sério. Essa garotada nova está jogando videogame. Porque o homem de 35 anos para cima, eu acho que já acabou a forma. Estou falando sério. Os caras não têm vergonha na cara, não tem nada. Nada. Hoje ele fala com a senhora assim, vamos fazer amor, a senhora fala amanhã. Quem é que está lá amanhã? É hoje, filho? Aí você fala, não, menino, não era hoje não, era amanhã. Aí quem é que está lá no dia seguinte? É isso aí, é hoje? Não, garoto, não me sufoca. Ela diz, eu sufoco.
A solução do seu problema está na sua. Agora, preste atenção no que eu vou te falar agora. Seu problema é espiritual ou administrativo? Hein? Qual o seu problema? Você está orando para resolver problema administrativo? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia o Senhor. Pensa num cara espiritual. Era esse cara. Ela está dizendo para Eliseu: tu sabe que meu marido era um cara íntegro, espiritual, temente a Deus, homem de oração, mas ele morreu e me deixou todo endividado. E agora eu preciso pagar uma dívida. O problema dela é espiritual ou administrativo? Isso aí. Você precisa fazer uma leitura de que tipo de problema você tem. Se ele vai resolver com oração, ou se ele vai se resolver com uma reestruturação e posicionamento da administração da sua vida. Você vai orar para Deus mudar seu casamento, mas você não gerencia suas emoções. Hoje eu vejo muitas pessoas que não sabem, como lidar com essas situações. E quando eu vou ouvir o que elas têm a dizer, e elas vão me pedir oração, eu confesso que às vezes eu fico sem graça, porque parece que eu estou removendo o poder da oração, quando eu digo para elas: minha irmã, não vai dar para orar por isso não, porque isso não é problema espiritual, isso é problema de gestão. Você está endividado, não tem nada a ver com devorador, não tem nada a ver com crise, não tem nada a ver com nada. O que tem a ver é que todas as vezes que o dinheiro vem para a sua mão, você não paga o que você deve, você gasta com coisas. Seu casamento não dá para orar por ele. Não dá para orar, porque eu vou orar e você vai trabalhar contra. Seu filho, por que meu filho está tão rebelde assim? Porque ele foi testando seus limites. E foi atravessando fronteiras sobre fronteiras. Pastor, meu filho quase me bate. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu sou de uma época, aquela senhorinha do coque. Se gritasse com a mulher daquela, meu irmão. Cheguei em casa uma vez, peguei minha mulher chorando. Falei: o que foi, filho? Ela falou: o Caio. Eu falei: Caio? Eu falei: o que o Caio fez com você, meu filho? Meu filho mais velho. Na época tinha uns 17 anos. Ele gritou comigo, falou comigo. Oi, pai. Pai não, irmão. Eu sou marido daquela mulher que está chorando lá na sala. Aí, meu irmão. Tu não grita com a minha mulher. É minha mãe. Baixa esse tom, que eu te arrebento. Mas conselho tutelar. Eu bato no conselho tutelar. Eu vou bater. Deixa eu falar uma coisa para você. Espera aí. Falei: você não grita com a minha mulher, ela tem marido, eu sou um homem. E falei alto, que é para ela escutar lá, né, irmão? Propaganda é a alma do negócio. Falei: rapaz, se tu gritar com a minha mulher de novo, eu te coloco para fora de casa. Não interessa o que ela fez, porque essa casa é minha e dela, nós somos um só. E você cala essa boca. E ele sentou, ficou quietinho. Tom! Na porta. Ela parecia a passagem que o irmão citou: oi de fogo. E eu cheguei. Ela falou: calma, Cláudio. Falei: calma nada, maluca. Gritaram com a minha mulher, meu irmão. Pensa. Pensa na presença. Oh, meu Deus do céu. Você está rindo, mas o assunto é sério.
A solução está na sua mão. O maior inimigo é você. E desculpa se o seu problema é espiritual. A maioria não é não, gente. Nem nada, nem nada. Deus está na sua vida. Satanás nem vem. Mas ele usa você. Entendeu? Você não é full time, mas faz freelance. É, não é? Não tem carteira assinada. Mas tem um contrato aí. Volta e meia você está sendo usada. E cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Mas eu preciso que você entenda que Deus está preocupado com você. Que quer te mostrar que você não está sozinho. Que quer ouvir o que você tem a dizer. Que quer que você entenda que o seu maior inimigo é você e não o diabo. Sabe o que o diabo falou para Deus a respeito de Jó? Também. Ele te serve desse jeito, porque o Senhor protege tudo dele e eu nem posso colocar a mão. Quem protegia as coisas de Jó? Quem? Não. Quem protegia era Jó. Quando ele resolveu viver uma vida digna, bem administrada e espiritual, ele fechou a brecha. O diabo não podia entrar. O próprio diabo disse: eu não consigo entrar na vida desse cara, porque o Senhor bloqueou. E Deus deve estar falando: eu não bloqueei nada. Quem bloqueou foi ele mesmo, com as decisões que ele resolveu tomar. Então é isso. Saia daqui para fechar as brechas do seu casamento, do seu negócio, da sua vida espiritual, porque você é o maior responsável. Sabe qual é o problema das pessoas? São os chamados 3 Cs, certo? Que é começar, continuar e concluir. Quando você começar, continuar e concluir, sua vida vai mudar para sempre, certo? Coloque isso no seu coração. Saia daqui para viver o extraordinário. Por quê? Porque Jesus está voltando, gente. Já a trombeta toca, nós estamos, pelo menos, eu vou. Falei com a minha mulher: pode ficar com a casa, com o carro, fique com tudo, quando Jesus voltar. Ela falou: eu vou também, com você. Eu falei: vai, mas nós não vamos casado não. O contrato só vale aqui. Para lá eu vou sozinho, vai que lá pode casar de novo. Eu não... Fica de pé agora. Fecha esse olho seu aí. Quando eu venho, eu peço o pessoal para fechar e não fecha. Ixi, calma. Nossa, apagou a luz. Eu falei: o inimigo que chegou. Isso, feche seus olhos. Me ajude aí com barulho santo, sagrado. Feche seus olhos aí, poxa. Ninguém fecha, não adianta. Fica com o olho aberto mesmo. Olha para mim, coruja. Ô, irmão, acende um pouquinho mais lá para trás aí, porque eu gosto de olhar os outros. Fofoqueiro gosta de ver os outros, não é? Pai, em nome de Jesus, o Senhor é onisciente e pode contemplar a todos agora, a todas, pelo poder do nome de Jesus. Toma agora, ó Pai, a cada oração nas tuas mãos. Pessoas que estão narrando sobre sua história, sobre seus traumas, sobre suas frustrações, sobre suas dores, sobre as indiferenças. Ó Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de cura, seja uma noite de transformação. Muito obrigado por cada vida, cada lar aqui representado. E hoje, Senhor, elas não voltam sozinhas. O Senhor volta com elas. Te damos graças por essas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Eu queria que a igreja glorificasse e aplaudisse o Senhor. Vem para cá, Sandro. Deus abençoe. Graça e paz. Então você também vai ter a oportunidade de conhecer um pouco do ministério, dessa transição minha, da itinerância
né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque 2 ministérios que graças a Deus são bem sucedidos, quando a igreja às vezes me causa algum problema, eu digo para mim, eu não preciso de igreja, eu tenho um ministério itinerante, vou deixar tudo isso e vou caminhar na itinerância. Quando a itinerância me aborrece, eu digo, não preciso de itinerância, eu tenho uma igreja que me acolhe, certo? Só que a gente acaba descobrindo que não tem rota de fuga nem saída de emergência. Nós somos chamados, e eu tenho, estou muito satisfeito, fazem 8 anos agora que eu estou pastoreando essa igreja lá em Xerém. Nós estamos aí, ontem me deram aí estatísticas de aproximadamente 1.500, 1.600 pessoas como membros, uma igreja próspera. E eu quero reforçar aquilo que o Filipe disse aqui, há um tempo atrás. Eu fui procurado por uma pessoa muito capacitada, que desejava abrir uma igreja, e eu olhei para aquela situação, ele não tinha condições de fazer, e ele me pediu ajuda, me pediu que eu emprestasse um recurso a ele, e eu então tirei uma parte do recurso que ele precisava da igreja, tirei uma parte do que ele precisava do meu ministério, e investi. Hoje a igreja dele está totalmente estabilizada. Um tempo depois, uma pessoa séria veio e me disse: pastor, eu queria pagar o senhor e a igreja. E eu disse: na verdade eu não te emprestei nada, certo? Nós investimos numa agência do reino, e eu vou te falar, daquele momento em diante nós crescemos de uma forma extraordinária, certo? Tanto o meu ministério quanto a igreja que eu pastoreio. Bom, há um tempo atrás eu tenho compartilhado essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, com alguns líderes, porque ela mexeu muito com o meu coração. Primeiro porque fala de um dos grandes líderes da Bíblia, um pastor, literalmente um pastor de ovelhas, seu nome Davi. Mas é importante nós observarmos a partir do capítulo 16 de 1 Samuel, certo? A partir do verso 1, nós vamos ter um momento em que Deus está conversando com Samuel nas montanhas de Ramá. O texto diz mais ou menos assim, capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Então disse Samuel ao Senhor: como irei eu, ouvindo Saul vai me matar? Então disse o Senhor a Samuel: toma uma bezerra dentre as vacas em suas mãos e diz: vim sacrificar. E convidarás Jessé os seus filhos ao sacrifício, te farei o que há de saber, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então fez Samuel o que dissera ao Senhor, veio a Belém. Então os anciãos saíram tremendo e disseram: é de paz a sua vida? E ele o santificou, certo? E sucedeu mais à frente aí que entrou Eliabe e o viu e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas disse o Senhor a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Quando Davi chega para pelejar contra o gigante, a resposta de seus irmãos para ele, para sua atitude, define mais ou menos o estilo que Davi levava na sua vida e na sua mente. Quando ele está diante do gigante e que ele começa a esboçar o desejo de enfrentar o gigante, de vencer um opressor tão forte, seus irmãos ou um de seus irmãos e diz: o que você veio fazer aqui, seu pretensioso, presunçoso? Você veio aqui para ver a nossa vergonha? Com quem deixaste as poucas ovelhas? Volte para cuidar delas. Esse não é seu lugar, esse não é seu ambiente. Você não entende nada daquilo que está acontecendo aqui. Quando os irmãos de Davi, pelo menos 3 deles, que militam no exército de Saul, definem a mente de Davi como alguém que costuma, ao longo da convivência, olhar para coisas grandes e ter o desejo de enfrentá-las, me parece que já havia no comportamento de Davi, e aquele não foi o primeiro momento, que ele era alguém que se destacava enfrentando o medo, se expondo em ambientes cujos quais parecia que ele seria vencido. Davi, na verdade, me revela algo muito importante: enquanto não couber na sua mente, não cabe na sua mão. Enquanto a sua mente não conseguir definir que é possível, as coisas não vão vir para você. Pessoas que só alcançam em suas mãos porque sua mente já recebeu a informação e já aceitou. Quando nós olhamos nos bastidores o comportamento desse rapaz, muitas vezes descrito lá na frente o que ele já vivia lá atrás, nós vamos entender por que ele foi alguém tão bem sucedido.
É importante entendermos que Davi não está na pauta aqui, pelo menos no que diz respeito à sua consciência, à conscientização dele. Deus está conversando com Samuel e dizendo para Samuel que escolheu alguém da casa de Jessé para substituir Saul. Deus escolhe Davi, não o avisa, não o dá satisfação, não entra nos pormenores, fala para os outros o que vai fazer com ele, e com ele mesmo não falou nada. Talvez você se identifique muito com isso. Talvez você seja ordenado por alguém que viu em você coisas que você sequer via quando estava executando uma tarefa aparentemente tão simples. Davi está vivendo seu mundo, apacentar as ovelhas, o filho mais novo de Jessé. E nesse momento Deus já está traçando coisas para ele, estabelecendo coisas que ele irá viver. Por que não seus irmãos? Por que José e não seus irmãos? Por que Abraão e não... Preste atenção. Quando nós começamos a olhar essas pessoas que vivem coisas extraordinárias, você pode notar que elas são afastadas de ambientes físicos ou emocionais para vencerem. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, mas não dá para você ficar vivendo com esses cabeça de bagre. Sai da sua terra e da sua parentela. José, eu vou fazer de você um grande governador. Por isso que ele sonha com sol e lua. Por que ele sonhou com sol e lua? Porque Gênesis 1, Deus cria o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Deus já está conversando sobre governo. Deus já está apontando para o futuro. Quando Deus vai traçar o que ele tem para Davi, o que ele está observando? Para seu coração, para sua mente. A mentalidade dele era diferente. Ele vivia no meio de seus irmãos, mas sua mente o diferenciava de seus irmãos. Então, é muito importante o que o Filipe falou hoje, essas conexões que você faz com gente que é forte em áreas que você é fraco, que é capacitado nas áreas que você é carente. Essas são as conexões. A Bíblia e a vida tem tendência a aproximar pessoas diferentes, para que uma contribua com a outra. Por isso que normalmente um proativo vai viver perto de um lerdo. Por que é que um proativo vive perto de um lerdo? Porque o proativo diz assim: vamos embora, gente, vamos embora, já era para estar lá. E o lerdo fala assim: calma, o mundo vai acabar hoje não. Você está entendendo? Então, qual é a missão da vida? É mandar uma mensagem para o lerdo e para o proativo. O lerdo ensina para o proativo que tem que desacelerar, senão morre. É a batida do coração, estresse, descansa, estresse, descansa, estresse, certo? Mas a vida está mandando uma mensagem para o lerdo: acelera, vamos dar uma acelerada. Sabe qual é o grande problema de pastores? Pelo menos eu só sou pastor há 10 anos, né? Eu fui consagrado na Igreja Batista, pastoreei quase 2 anos aqui na Barra, depois fui para Xerém. Pastor é muito fantasmagórico. Todas as vezes que Deus manda para o ministério dele alguém que é forte numa área que ele é fraco, ele acha que está chegando um traidor. O menino de louvor é bom demais, tem o carisma, se identifica com a igreja, fica de olho nele. Manda para você um homem piedoso de oração, de comunhão com Deus, para dirigir um trabalho de oração na igreja, cuidado. Ele sonha para vir muita gente no trabalho de oração. Quando vem ele diz: o inimigo deve estar por aí. Está no recipiente que identificou, certo? Então, hoje eu luto contra isso. Você não sabe nada sobre gestão? Deus vai mandar alguém que sabe sobre gestão para seu ministério. Você não prega nada? Deus vai mandar excelentes pregadores para seu ministério. Cuidado, sai desse ambiente, Scooby-Doo. Certo? Vendo fantasma em tudo quanto é canto. É assim. Eu já vivi e vivo no sistema, eu sei como é que ele funciona. E aí o indivíduo morre, porque para você segurar alguém embaixo e impedir de crescer, sua posição é essa. Se você segura alguém para não crescer, você também não cresce, você fica segurando. Então nós vamos dar uma olhadinha na história desse camarada. Por quê? Porque ele, para mim, é muito especial, porque ele venceu, mas perdeu. Ele viveu uma vida que me parece muito real, a vida do Davi.
Deus está conversando com ele, escolheu e falou: Samuel, dá um pulinho na casa do Jessé, que eu vou escolher, fica quietinho, espera que eu vou te sinalizar. Quando ele chega, se depara com o modelo mental da época, o primogênito. O cara já era grande, forte, bonito, soldado. O Samuel olhou e falou: certamente é esse. Deus falou: Samuca, segura a onda, fica quietinho, não é esse não. E aí começa a passar os filhos, porque Jessé fazia filho com força. Passa um, passa dois, passa três. O cara era bom, certo? Porque pastor também tem que ter vida sexual. Isso. Vida sexual de pastor é igual carnê do baú, tem que andar rigorosamente em dia. Sim. Oxe, certo? Não pode falar, pastor não pode falar de sexo. Esse dia eu estava num evento falando sobre sexualidade, me levanta um senhor de quase 80 anos e diz: menino, você fala demais sobre isso. Eu olhei para ele e falei: o senhor tem quantos filhos? Ele falou: 12. Eu falei: eu falo sobre o assunto, o senhor faz o assunto que eu falo, né? E aí a mão dele foi baixando, o sorriso brotou e ele sentiu que a gente estava na mesma direção. Ok? Então preste atenção. Quando nós vamos ver esse camarada, a partir do momento que ele é visto e vai ser comissionado por Deus, inevitavelmente o mal começa a persegui-lo. Davi começa a viver algumas pressões muito grandes, muito fortes. Me parece que um ambiente é montado para destruí-lo, para matá-lo, para vencê-lo. Onde? No campo onde ele milita. Davi vai ter um encontro com as duas das maiores feras, certo? Do reino animal, leão e urso. Qual é o propósito desses encontros? Colocar a vida de Davi em risco. Por quê? Porque tanto leão e urso não querem Davi. Não. Eles querem aquilo que Davi defende. Eles não querem matar Davi. Eles pegam a ovelha que ele apacenta. Aquilo que não é dele, é do pai dele, mas ele foi comissionado para cuidar. E quando o leão pega uma ovelha, o texto diz que Davi vai atrás dele com a ovelha na boca. Um dos textos mais bizarros para mim. Porque leão é bicho que você corre na frente, não atrás. Até porque provavelmente a ovelha que está na boca dele já está morta, mas Davi não está. Se a ovelha está morta ou viva, essa não é a questão é que a ovelha não é dele, é do meu pai, eu vou buscar, acabou. Davi começa a viver ameaças no campo e começa a vencer essas ameaças. E logo essas ameaças vão mudar de lugar. Agora ele não luta mais contra um animal. Agora a vida prepara para ele um homem grande, forte, poderoso, campeão, experiente. Está bem armado, bem equipado. Agora Davi está diante de uma morte praticamente iminente. Ele vai morrer, todo mundo. Saul diz que ele vai morrer, né? Os soldados de Israel dizem que ele vai morrer. Todo mundo, os filisteus acreditam que ele vai morrer. Golias acredita que Davi vai morrer. O único que tem uma ponta de esperança é Davi, que sabe que aquela batalha não é dele. Por isso ele diz, eu fico imaginando, me permita aí os teólogos de plantão, me perdoa, tá bom? Mas eu imagino, Deus não disse que era para Davi matar o gigante. Deus disse que ele ia ser rei. Eu imagino quando ele vai enfrentar o gigante, Deus olhando e falando: poxa, ele ia ser rei, se mete nessa encrenca, agora vai morrer. E quando Davi diz assim: você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aí eu imagino Deus falando: ele vai em nome de quem? Ele vai no meu. Se ele vai no meu, Golias morreu, já era. Mas o campo de batalha ainda continua o mesmo. Ele entra na batalha e ele vence Golias. Que extraordinário, um passo foi dado. Ele agora está no palácio, não apenas mais como um músico do rei. Agora ele é um herói de guerra, ele é alguém reconhecido. As mulheres o ovacionaram quando ele entra na cidade com aquela cabeça grande. Mas agora um pastor não gosta muito dele, o Saul. Saul olhou e disse: esse cara está complicando minha gestão, chamando mais atenção do que eu. E agora Davi vai se defender do rei. Nota que é um inimigo, só vai crescendo, isso parece um videogame.
Agora ele começa enfrentando um animal, leão e urso, ok? Ele depois enfrenta o gigante. Agora ele é obrigado a fugir de Saul. Tem a oportunidade de matá-lo e não mata. Davi está vivendo um momento extraordinário, mas ali o mal já descobriu que não vence ele. Ali o mal já descobriu que naquele campo de batalha não vai vencê-lo. Enfrentou leão, enfrentou urso, enfrentou gigante, enfrentou o rei, teve a oportunidade de matá-lo. Entre o trono e Davi, a distância se chamava Saul, mas ele não mata. Não vou mexer com ele. O Deus que me colocou aqui vai me levar onde ele tem que me levar, eu só preciso obedecer. Mas o mal, o diabo, a turma que conversou com Eva lá, testando o conhecimento dela, fazendo pergunta cuja qual o mal já sabia a resposta, mas queria saber o quanto Eva tinha noção da verdade, porque é de acordo com a dimensão que você tem da verdade que o mal descobre o quanto precisa de dispensar de mentira para enganar você. Que agora o campo de batalha vai mudar e Davi não é capaz de enxergar. A sutileza, ela é tão grande que Davi não nota quando as coisas mudam, quando as coisas começam a tomar uma nova dimensão. Vai lá para o segundo livro do profeta Samuel, dá um pulinho lá, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. A guerra mudou. O campo de batalha mudou. O mal estudou Davi um bom tempo, decidindo como iria derrotá-lo, e descobriu que não ia ser inveja, não ia ser medo, não ia ser gigante, não ia ser nada disso. Então no capítulo 11 diz assim, o texto estava aqui? Não, pode deixar, é porque a minha tradução é um pouco diferente. No tempo em que os reis saíam à guerra, Davi mandou Joabe, os seus oficiais do exército, atacar os inimigos, e eles venceram os amonitas, cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Eu não sei por que motivo Davi fica em Jerusalém. O texto diz que era o tempo em que os reis saem à guerra, mas Davi optou por não ir. Se era para um rei estar no campo de batalha, se é para um rei estar lutando, pelejando, não fazia sentido. Me parece que é a primeira vez que nós vemos Davi no palácio, num ambiente de guerra. Talvez porque a guerra não fosse tão acirrada, talvez porque Joabe, Urias e toda a sua estrutura desse conta do recado. Sabe aquela historinha de que venci Jericó e agora contra Ai eu posso mandar um pequeno grupo, apenas uma milícia pequenina para vencer. Sabe aquele relaxamento quando há uma transição, uma mudança de batalha? Me parece que é isso que está acontecendo aqui. Davi não vai à guerra. E o que tem no campo de batalha? O que tinha todo ano no tempo em que os reis saíam à guerra: homens morrendo, pessoas perdendo suas vidas, territórios sendo conquistados. O que está acontecendo com Joabe? Vencendo. O que está acontecendo com Urias? Vencendo. O que está acontecendo com os soldados? Vencendo. E o que está acontecendo com Davi? Está no lugar errado. Não era para estar naquele lugar. Por pior, pastor, mas um lugar é muito difícil, é desagradável, é desconfortável. Aprenda uma coisa: se o lugar é o seu destino, ou te aproxima dele, é lá que você tem que estar. Jesus chama Pedro de inimigo, para trás de mim Satanás, e chama Judas de amigo. Amigo, aqui vieste. Por que Jesus chama Judas de amigo e Pedro de inimigo? Porque o que Judas está fazendo aproxima Jesus de seu destino, e o que Pedro está fazendo afasta Jesus de seu destino. Se é bom ou ruim não interessa, se aproxima você daquilo que Deus tem para você, é bom. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso, é isso que nós estamos vendo. Ele está no lugar que não deve. E quando você está no lugar que não deve, com pessoas que não devem, com literaturas que não devem, inevitavelmente você vai viver o que não deve. Não era aquilo. Para mim tem muita coisa que não deveria. Ninguém vai me convencer que Deus queria que Sansão morresse daquele jeito, humilhado, empurrando o moinho. Ninguém me convence. Só morreu desse jeito porque fez o que não devia.
Para mim, a escravidão no Egito, a libertação deles é outra coisa. Nós temos um ambiente traçado. Quero levar meu povo para a segurança de onde tem comida. Envio José. O próprio José diz isso a seus irmãos: não fiquem tristes, vocês não me venderam, vocês me enviaram na frente para a conservação da alma. E o que Deus faz logo em seguida? Eu vou tirar esse povo daqui uns dias, então eu vou colocar no governo do Egito um faraó. Moisés foi treinado para ser um faraó, para ter autoridade para libertar o povo. Era assim, é a tipologia de Cristo. Mas o que ele fez vai causar danos. E cuidado, e você precisa entender isso, até para receber gente na sua igreja. Esses dias um casal me questionou, extremamente capacitado, queria liderar meus casais na igreja. Porém, os dois estão no segundo casamento, caminham comigo, trabalham até com casais, mas eu não deixo liderar. E aí me questionaram. E aí eu disse: presta atenção, quem aqui já teve hepatite? Levante a mão. Tem alguém aqui que já teve hepatite? Pois bem, se você teve hepatite, você pode fazer qualquer coisa por mim, menos me doar sangue. Porque tem coisas que você faz lá atrás que descredencia você viver coisas lá na frente. Então você tem que entender isso. Tem gente que não tem maturidade para entender essas coisas. E aí quando eu dei esse exemplo, eles olharam, não gostaram muito e optaram para ficar na retaguarda. E eu com a outra turma na linha de frente. É assim que funciona. E quando eu era itinerante, eu não tinha nada disso. Acabava de pregar, pegava a oferta e ia embora. Não precisava nem pregar bem, era só pregar. O que eu fizer de errado, vocês consertavam. O que eu fizesse de bom, vocês aproveitavam. Hoje eu tenho que dizer: não, sai. Hoje eu tenho que disciplinar, que cuidar é um grande desafio. Mas olha aqui, aí Davi está no lugar errado, acordou, a turma está lá batendo, morrendo, ganhando. É isso que está lá na frente de batalha, onde ele deveria estar. Está no lugar errado, sonolento. Acordou, foi dar um rolezinho na sacada do palácio, uma dona tomando banho. Maneirona, porque mulher feia não tenta ninguém. Devia ser uma cavala de uma dona, tomando banho, se limpando, beleza. Ué, querido, um cara que enfrenta leão, urso, mata gigante, meu irmão, não é qualquer coisa. Só que eu quero que você entenda que não tem mais espada, não tem mais lança, não tem mais garras, não tem mais presas. A arma que o diabo está usando agora é outra, mano. Ele já estudou e descobriu que naquele campo de batalha que ele planejava vencer Davi, não vai rolar. Então ele muda o campo de batalha. Agora não é a lança de Saul, a espada de Golias, as garras do leão, as presas do urso. Agora é a beleza de Batseba. Para derrubar uma liderança, o diabo vai estudar você e descobrir o que é que ele vai usar contra você para te derrubar. O tempo inteiro está alerta. Eu sou bem-humorado, já deu para notar? Assim que eu cheguei, por eu ter um bom humor, as pessoas não achavam que eu ia longe. Já esse cara está se enfiando num primeiro escândalo, com mulher, com dinheiro, com drogas, com bebida, com isso, porque todo dia cai um valente, e pior que caem uns valentes, sério, umas pessoas. Quando eu era garoto, meu pai me levou numa montanha para tirar um cabo de enxada. Ele era da roça. E quando nós fomos subindo por um córregozinho, eu parava e ficava encantado com aqueles barrigudinhos, aqueles camarõezinhos lá em cima. Como é que aquilo chegou lá? Como é que era? Como é que funcionava? Mas quando eu cheguei lá no topo com meu pai, onde ele disse que nós poderíamos beber água, eu notei, não tinha o camarão, não tinha o barrigudinho, não tinha nada. Eu falei: pai, por que não tem nada aqui? Ele disse: meu filho, água limpa demais não dá peixe. Ninguém que se diz puro demais. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós somos frágeis. E o diabo vai estudar você para descobrir uma maneira de te derrubar. Agora Batseba está nua e Davi pede um dos seus. Eu acho interessante, porque Natan não está lá, Samuel não está lá, porque eu duvido que ele ia falar para Samuel: aí Samuel, chega aí. Ô cara, vi uma mulher tomando banho lá, gostosona, vai lá saber quem é. Natan, chega aí, estou afinzão de pegar a mulher do Urias. Falaria não?
Sim ou não? Então, quando você tiver tentação, traz para perto de você gente que tem moral para dizer para você o que ninguém tem. Você está entendendo? É assim que funciona. Você tem que ter gente que diz para você o que ninguém tem coragem de dizer. Às vezes eu prego na igreja, saio do púlpito, as pessoas, pastor, que mensagem extraordinária. Aí eu entro no carro e vou embora com Natan, minha esposa. Aí ela olha para mim e fala: Cláudio, filho, hoje foi ruim demais, hein? Vê se ora mais na próxima. Você tem que ter gente que tem que falar para você: essa roupa não está legal, essa postura não está legal, esse vocabulário não está legal, essa atitude sua não está legal. Mas nesse momento ele não tem ninguém aqui para falar isso. Ou melhor, não chama. Chama lá um cupicha dele. Ele fala: aí, mano, dá um pulinho lá e vê quem é aquela dona que está tomando banho. Aí o cara foi lá, voltou e falou: maneiro mesmo, hein? Ela é Batseba, a mulher de Urias, que está lá na frente de batalha, onde você também deveria estar. Sabe por que às vezes você não tem coisas que outras pessoas têm? Às vezes porque não é seu dom, mas às vezes é porque você não paga o preço para ter. Ah, não prego. A ver por quê? Porque não ora, porque não lê, porque não treina. Você acha que todo pregador bom começou sendo bom? Claro que não, pregava ruim mesmo. Cláudio, como é que você começou? Pregando mensagem dos outros. Eu já sabia que era boa. Qual é o ápice da criatividade? Copiar sem citar a fonte. Eu aprendi uma coisa: se você pegar a mensagem de uma pessoa e pregar, todo mundo vai identificar e vai falar que você plagiou. Se você escolher 5 mensagens, misturar tudo e pregar, alguém vai falar assim: você é um pesquisador, uma pesquisadora. Você entende? Você está rindo, mas o assunto é sério. Estou abrindo meu coração. Olha só. Mas ele agora se deita com Batseba. Se deitou com a Batseba, pegou a dona. Aí tá bom, foi embora. Batseba foi para casa, não sei se foi uma, 2 vezes. Também não gosto de fazer fofoca, certo? Sei que pegou, pronto. O tempo passou, Batseba mandou um recado para Davi, provavelmente pelo mesmo cara que foi chamá-la. Avisa lá que deu ruim. Eu estou grávida, meu marido está na frente de batalha. A hora que aparecer a barriga sem meu marido, eu vou ser apedrejada. Avisa lá o rei. Alguém foi lá e falou: oi, Davi, aquele negócio aí que você fez deu ruim. Ele falou: deixa comigo que eu resolvo. Mandou uma carta para Joabe, falou: Joabe, manda Urias aqui que eu estou a fim de saber o que está acontecendo aí. Urias chegou, Davi falou: e aí, como é que está a batalha? Ele falou: o negócio está tranquilo lá, estamos ganhando. Estamos ganhando, fica tranquilo. Davi falou: vai para sua casa então, deita com a sua mulher lá rapidinho, eu te mando para frente de batalha. Bota o filho na sua conta e está tudo certo. O cara é servo de Deus. Gente, se você pensa que servo de Deus, se enfiar num buraco não vai ter problema. O cara agora ficou dissimulado. Urias falou: não vou não, a arca da aliança está aí, pô. Não deve nem fazer sexo nesse período. E o rei fez. Com a mulher dos outros. Pois é. Aí o rei falou, aí avisaram o rei, falou: foi para casa não, dormiu aí, ó. Sério? Então eu vou fazer uma festinha aqui, vou encher ele de manguaça. E aí ele vai para casa, ele não precisa nem fazer nada, só entrar em casa, não vai lembrar mesmo porque está muito bêbado. Bota na conta dele. Urias não foi para casa, dormiu na praça, coisa de sertanejo, certo? Davi falou: não tem jeito, eu sou obrigado a mandar matar esse cara. Escreve uma carta, manda pela mão de Urias. Mas até aí está tudo bem, gente. Até aí está tudo certo. O problema é o capítulo 12. Quando eu vou ler o capítulo 12, tem alguma coisa que me intriga. Porque no capítulo 11, Davi está na sacada, chama um dos seus homens de confiança, traz Batseba, Urias está envolvido. E para mim eram apenas esses personagens. Mas quando eu olho para o capítulo 12, o texto diz assim no verso 1: o Senhor Deus mandou o profeta Natan a falar com Davi, e Natan disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade, um era rico e o outro pobre. Já deu para identificar que o rico era Davi e que o pobre era Urias. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha apenas uma ovelha. Já deu para entender que o gado e as ovelhas do homem rico são as esposas que Davi tem. Todo o harém que ele herdou de Saul, Mical, filha de Saul, Abigail, esposa do falecido Nabal. E é que a única ovelhinha é Batseba, a mulher de Urias. Certo dia,
um visitante chegou na casa do homem rico. Bom, o homem rico é Davi. E chegou um visitante na casa do homem rico. Eu nunca vi esse visitante na casa do homem rico. No capítulo 11, Davi está sozinho na sacada. Tá bom. Mas Natã diz que chegou à casa do homem rico um visitante. E este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar a refeição para o visitante ou para o viajante. Em vez disso, ele pegou a ovelha do homem pobre, matou e preparou uma refeição para o seu hóspede. Preste atenção. Aqui está o desfecho dessa história. Davi é aparentemente sozinho quando Natã diz que chega um visitante na casa dele. Esse visitante fez Davi olhar para Batseba tomando banho. Automaticamente acendeu-se em Davi um desejo sexual. Até aí tudo bem, ele é homem, se deparou com uma mulher nua, a visão entrou e aguçou, certo? Um desejo que ele tinha. Quem é o visitante, pastor? Para identificá-lo, nós precisamos dar um pulinho no livro de Jó. De onde você vem, Satanás? Eu venho viajando, rodeando a terra, buscando uma casa, uma empresa, uma mente, uma família, um casamento, que me receba, que me escute, que me ouça e que me atenda. Bom, se ele tem desejo sexual, até aí tudo bem, viu uma mulher tomando banho, deu desejo, beleza, está tudo tranquilo. O que ele faz? Chama uma de suas esposas, se deita com ela e satisfaz um desejo que ele tem. Sim ou não? Sim. Porém o texto diz que ele não pega um dos seus próprios animais, ele pega a ovelha do vizinho, porque ela não é para ele, ela é para o visitante. Davi não se deita com a sua esposa, porque se ele se deita com a sua esposa, não é pecado, e pecado não alimentaria o visitante que chegou. Se ele faz sexo com sua esposa, prazeroso, limpo, satisfatório, santo, com presença de anjo, fortalecendo, o que isso seria? Comida para Deus, santidade, obediência, amor, respeito, certo? Fidelidade. Mas como não é para alimentar a Deus nem a Davi, é para alimentar o diabo, Satanás, o pecado, então não serve a sua esposa, tem que ser a esposa do outro. Não serve o dinheiro que é lícito, tem que ser o dinheiro ilícito. Não serve a verdade, tem que ser a mentira. Preste atenção onde ele está enfiado. Nesse momento, onde ele está, Natã está registrando, relatando a presença de alguém que não é visto pelos olhos físicos, humanos. O que ele está narrando é a presença do mundo espiritual, que descobriu que não ganha Davi com garras de urso, com presas de leão, com espada de gigante, com lança de reis, mas que se mudar no ambiente de batalha, pode ter êxito, pode ter sucesso, contra o pastor, contra o servo de Deus, contra um líder, contra a moral, contra denegrir a moral daquele que está, ou do nome daquele que está sobre ele. Quando Davi escuta isso, ele fica indignado. E ele diz: isso não pode ser um absurdo, é um assinte, isso é um problema. E aí Natã diz: mas espera aí, esse cara é você. Esse indivíduo é você, Davi. Você pegou a mulher de Urias, matou o cara, achou que ninguém estava vendo. E preste atenção, o que Deus reclama aqui são duas coisas. Primeiro, a primeira coisa que Deus diz: ingratidão. O que me machuca, Davi, é eu ter tirado você de trás das ovelhas, dei a você notoriedade, dei a você todas as mulheres o harém, e se isso ainda fosse pouco, falasse comigo que eu te dava mais. Não tinha necessidade. Claro, não foi Davi simplesmente que fez isso, foi o visitante. E ele chegou lá, conversou com Davi, impulsionou Davi. Onde o visitante está agora? Pastor, ele foi embora e deixou Davi pagando a conta. Para onde foi o visitante? Procurando o Cláudio, o Felipe, procurando você, a sua casa, seu ministério, a sua família, o seu casamento, a sua moral, a sua honra, desonrar o nome de Deus que está sobre você, porque foi isso que Deus vai falar com Davi agora. Porque esse é o grande problema. É o que as pessoas fazem, o que acontece e como a imagem de Deus fica.
Porque foi isso que Deus disse para Davi. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Seu pecado está perdoado? Está perdoado. Mas ninguém vai falar mal de mim por seu respeito, por sua culpa. Ninguém. Se você não é capaz de resguardar o seu nome e o meu, eu sou. Isso não vai ficar assim não. Eu perdoo, você não morre, mas o filho morre. A espada não se aparta. A vergonha vai ser conhecida. É assim que funciona. Quando olhamos para isso, o que nós perguntaríamos seria o seguinte: cadê o viajante? Ele continua. Ele continua sua missão. Muitas vezes eu confesso a você, já vi ele na minha casa. Quando a conversa é entre mim e minha esposa, acaba virando uma discussão. E aí eu paro para pensar, porque prego para os outros, tem que pregar para mim. E digo, o que é isso? Falei, é o visitante, o viajante. Ele está aqui. Lógico que eu não falo isso assim, senão a briga com a mulher. Está onde? Em mim? Aí o negócio fica feio. Mas às vezes eu fico e descubro que ele continua visitando pastores. Onde? Nas áreas que ele acha que você é mais frágil. O que é seu temperamento? Você é grosso demais, explosiva. É lá que ele vai te atacar. O que você é? Perfeccionista. Eu falo o tempo inteiro para casal, gente. A vida, ela une pessoas, né? Eu já expliquei aqui, você quer ver? Você que é casado? Presta atenção. Por que é que um dominador se casa com um paciente? Já notou? Uma mulher dominadora casada com um homem paciente. Os dois vão jantar. A comida está ruim. Aí o paciente fala assim, nossa, a comida está boa não, hein? Vou comer não. Aliás, perdi até a fome. Eu só tomar um suquinho, vou comer a sobremesa que eu já... Aí o dominante diz assim, deixa o garçom vir aqui. Você vai ver só. Mandar levar essa droga dessa comida toda, que isso está uma porcaria. O paciente fala, pelo amor de Deus, não fala nada não, deixa que eu vou pagar. Eu pago, nós vamos embora. E aí o dominante fala, paga uma ova, que nós não vamos pagar nada, que tinha que dar outra comida pra gente. Fala baixo. Eu vou falar. O paciente diz, eu vou pro carro. Não tem nada a ver com... Eu queria que você entendesse que você é diferente. E por causa disso o diabo está o tempo inteiro te medindo, observando como é que ele vai. Como é que Davi sai dessa? Ileso? Não. Salmo 51, apaga minhas transgressões, purifica. É muito maneirinho o salmo, mas eu não gostaria de ter escrito. Você está entendendo? É importante nós entendermos como os líderes somos exemplo. Está todo mundo de olho na gente. Tem uma turma pisando na lama, espirrando na gente o tempo inteiro. Eu tenho que lidar com gente desconfiando de mim, achando que eu uso dinheiro da igreja, achando que eu estou de olho nisso, achando que eu estou de olho. Por quê? E eles têm razão, porque está assim de gente fazendo. Então nós precisamos sobreviver a tudo isso. Identificar qual é a área que você é fraco, porque é lá que o tal do Satanás vai atacar você. E eu não sei qual é a área, você que tem que olhar. E é muito importante, quando você sofreu um ataque, você ter alguém para te ajudar. É melhor serem dois do que um. Não está falando só de casamento não, é gente para dividir a carga, sabe? Há um tempo atrás eu fui com o Subirá no Japão, e aí fomos fazer um talk show, e aí sentei do lado, sentou do outro, e o Subirá é todo certinho, né? Um cara assim, parece que veio do céu ontem. E fomos nós dois no mesmo evento, tensa. E que começa a perguntar, entendeu? Já bebeu? Subirá não. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Já viu pornografia? Subirá não. Eu falei, Jesus. Eu falei, Senhor, isso aqui é para me envergonhar, não é possível. Isso é uma humilhação. Deixa eu te falar, nós somos diferentes. E é isso que é legal. Hoje eu tenho um pastor em Brasília. É lógico que eu pego uma pessoa, tive que definir alguém bem, avaliar, porque todo mundo pode desabafar com a gente. Pastor, meu filho está esquisito, assim, está achando que não é quem é. Nossa, o senhor ora por mim? Oro. Mas quando é o seu filho que está assim, você fala com quem? Pastor, estou com problema no meu casamento. Pastor,
Nossa, estou quase largando que a mulher, brigamos ontem, ela falou, arrumou até a mala. E isso, calma meu filho, calma que eu vou lá. Mas quando é o seu casamento, quem é que vai na sua casa? Ah, pastor, estou todo endividado. Mas quando é você que está endividado? Ah, pastor, estou tão triste, desanimado, não estou querendo ir à igreja. E quando é você que está triste, desanimado e não quer ir à igreja? Nós somos solitários demais. Então eu peguei um pastor em Brasília, sabe? Olhei o perfil dele, um cara introvertido, mais pacato. Falei com ele, irmão, vamos fazer o seguinte: quando o negócio der ruim aqui, eu ligo para você. Quando der ruim para você liga para mim. E a gente abre o coração, abre mesmo, abre, sabe? E ele falou, beleza. Às vezes não tem nem conselho, filho. Porque eu aprendi, às vezes eu estou no gabinete, vem aquelas pessoas que querem desabafar comigo, quer falar, pastor, estou com problema assim, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, fazendo aquilo outro, o que está acontecendo isso, e eu fico lá, Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, vamos embora, meu Deus, vamos embora. Não, peraí que eu vou falar, não pastor, peraí que senão eu vou esquecer, deixa eu falar. Aí eu falo, fala, aí quando ela termina, eu já desisti de falar. Mas aí a pessoa olha para mim e fala assim, pastor, nossa, estou tão bem. O senhor é uma pessoa tão sábia. Deve ser porque eu fiquei calado. Tolo é considerado sábio quando fica quieto. Porque às vezes só desabafa. Mas nós não temos quase. E pior, casamento de Caná da Galileia. O vinho está acabando, a alegria está acabando. Mas está acabando nos bastidores, não na sala de visita. O vinho simboliza alegria, lembra? Por que Jesus não botou vinho no recipiente de vinho e botou vinho no recipiente de água? Porque se o vinho representava alegria, o que ele está dizendo é que o que traz alegria não é o álcool da vide, é a vida da água. Se você pular 2 capítulos, vai de João 2 para 4, ele diz para a mulher, aquele que beber de mim, que sou a água, nunca mais terá sede. Não é vinho da vide, é vinho da água. É Cristo que traz felicidade, que é o que a mulher estava procurando, mas isso é outra mensagem. Já dei um spoiler para você pregar. Você consegue entender? Esse dia eu fui falar e termina aqui 130 prefeitos Tocantins. E comecei a falar da importância da família, da igreja, do sistema de ensino, do sistema de segurança e do sistema de saúde, que para mim são as 5 instituições que tornariam o mundo num paraíso. Família, ensino, igreja. Se alguém falhar nesses 3, aí a polícia vem e recolhe ele. Por isso que é sistema de segurança. E saúde, o que a gente fica doente. Mas eu falei, para isso tudo funcionar, precisa do sistema político. E aí eu disse, para cada pastor tem um demônio, para cada político tem uns 20. Por isso que eles são meio perturbados assim. Então deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda uma coisa, é desafiador, sim, mas você tem que entender eventos como esse, certo? Hoje eu tenho um lugar lá em Xerém, se quiser precisar, depois posso colocar, pega com o Tiago aí, o meu contato, pode pegar. Eu tenho lá a casa do pastor Cansado, lá no sítio que você pode ir para lá, para ficar lá, se estiver meio doido assim, tem um lugar lá bom para você ficar com a sua esposa, tem uma suíte, certo? Você fica lá, pastor, não paga nada não, você entra na quinta, sabe? Tem um fusquinha para você andar, tem lugar para você tomar banho, tem uma trilha para você andar, tem comida para você comer, tem comida não precisa não, tá tudo pago, certo? Ah, pastor, eu queria só desabafar, vai lá. Ah, se eu não tiver tempo, vai ter alguém da minha equipe lá para você abrir o coração, confessionário, não quero nem te ver, para orar por você, expulsar o demônio, isso aí, certo? Isso, porque se você andar sozinho, você não vai muito longe não. Participe de eventos como esse. No final, vai embora não, vai embora. Nossa, solitário, vai eremita, abominável homem das neves, certo? Vai lá, conversa, quem é você, o que você está fazendo aqui, como é que está a sua vida, certo? Também não fala logo tudo não. Ah, como é que eu ganho a confiança dos outros? Conta para eles, assim, quando eu entro num lugar novo, eu pego 5, 6 pessoas às vezes, dependendo, e falo, eu vou ver se essas pessoas dá para conviver. Aí conto para ela alguns segredos que na verdade não são segredo. E fico vendo se vaza. Vazou a informação, dá para confiar não. Se não guarda dinheiro, vai guardar segredo? É ou não é verdade? E aí nós vamos selecionando. Hoje eu posso falar para você, eu tenho uma turma boa, que ora por mim. Por isso que eu estou de pé, gente. Por isso, a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então quero orar pelo seu casamento. Tem alguém aqui que é pastor e é solteiro? Levanta a mão.
Todo mundo já pulou nesse buraco? Meu sentimento, viu? Meu sentimento, Deus te fortaleça. Fica de pé. Quero orar. Quero fazer uma pergunta aqui. Eu queria que você fosse franco, né? Às vezes a gente fala com os outros, mas quando chega na nossa vez é complicado. Pastor, eu estou sozinho no meu ambiente. Sozinho. Eu não tenho com quem conversar, às vezes eu não tenho com quem orar. É extremamente desafiador. Se você tem vivido nesse ambiente, nós gostaríamos de orar por você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Tem hora que é você que chama para as pessoas virem na frente. Agora, somos nós que estamos chamando você. Isso. Pô, pastor, às vezes eu tenho coisas para resolver, tenho decisões para tomar. Meu ministério chegou, às vezes, numa dimensão que eu precisaria ter mais pessoas habilitadas para me ajudar, mas eu às vezes não tenho. Pastor, Deus me entregou uma agência do reino num ambiente tão humilde, que as pessoas são boas na área da oração, mas não tem a mente muitas vezes capacitada para me ajudar. Prego hoje, gente, eu, Cláudio, que tenho um ministério, acredito eu, focado na palavra e na pregação, eu tenho que pregar 5, 6 vezes no mês para o mesmo público. Meu irmão, é pesado pra caramba. Já nós vamos ter aí no site do Comércio, inclusive, alguns esboços de pregações para que as pessoas possam aproveitar pelo menos um por semana de diversos preletores, para ajudar você e tirar esse estigma de que você não pode dar uma palavra, certo? Que Deus colocou no coração de outra, então você não pode mais nem usar os textos bíblicos, porque Deus inspirou outras pessoas para fazerem. Rompa com isso, procure ajuda enquanto dá tempo. Tem muita gente que nunca precisou de um milagre, só acabou precisando porque negligenciou o período da conscientização, deixou o complicado ficar insolúvel, e agora você que só precisaria de um conselho, uma ajuda, uma direção, precisa de um milagre. Pare de assumir a postura de culpa e assuma a postura de responsabilidade. Torne-se responsável. Sabe, castigo é um nome que deram para a palavra responsabilização. Não há castigo, há responsabilização. Quando um culpado quebra o copo, o que ele diz? Quem botou esse copo aqui? Eu já avisei que não era para esse copo ficar aqui, o copo acabou quebrando. Não, o copo não quebrou, você quebrou o copo. Mas se você for culpado, você procura responsabilizar outras pessoas. Se você for responsável e quebrou o copo, você diz: ô gente, ninguém vem aqui por enquanto não, porque eu quebrei o copo. Eu vou varrer os cacos, jogar fora, e só depois vocês podem vir, porque eu não sou culpado, eu sou responsável. Vamos orar pelos nossos irmãos. Eu queria fazer um pedido de vocês. A gente faz isso na igreja, e na hora de fazer, se você está aí sentado, chega aqui na frente e coloque a mão em alguém aí. Se você está aí, ó, se aproxime de alguém aqui, só coloca a mão, não precisa fazer nada não, só para simbolizar que essa pessoa não está sozinha, porque às vezes é o que ela se sente, a maneira que ela se sente. Isso, vem para cá, ainda tem bastante gente aqui, ó. Se você puder vir aqui, ó, isso, só encostar a mão, só, isso, vem para cá, ó, isso, coloca aqui, ó, a mão no irmão, isso, ó, eu tenho aqui sozinho, aqui à frente, chega para cá, isso, tem aqui, ó, eu preciso aqui, ó, isso aqui, isso, está todo mundo aqui? Tá, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pela vida desses guerreiros, dessas guerreiras. Quando o Senhor decidiu que nós faríamos o que estamos fazendo, o Senhor mostrou isso para outras pessoas primeiro, falou ao coração de outras pessoas que viram um potencial que muitas vezes nós não conseguíamos enxergar. Foi o Senhor que nos comissionou, em nome de Jesus, ó Deus. E é para uma guerra onde os campos de batalha são os mais variados possíveis, mas o Senhor nos deu a garantia de que estaria conosco todos os dias. Mas nós não tivemos, Senhor. Mas no tocar do irmão, ó Deus, na comunhão, nós podemos sentir a Tua presença. E queremos te entregar agora, ó Deus, a cada família, a cada ministério, a cada casamento, em Tuas mãos. Sustenta as Tuas filhas e os Teus filhos. Ó Pai, providencia recursos materiais, em nome de Jesus. Envia recursos materiais para essas agências, ó Deus,
para que teus filhos tenham como manter o sistema operacional e se manter diante de tudo isso. Toma também as emoções, Senhor. Pessoas vão embora e é comum pastores se sentirem culpados, frustrados, quando olham outros ministérios crescendo e muitas vezes o nosso parece que não cresce, que não aparece. Sustenta as emoções, dá paz, felicidade. Podemos até ter momentos de tristeza, mas não somos infelizes. Nós somos felizes porque o Senhor está conosco. Envia recursos emocionais, ó Deus. Envia também recursos espirituais, ó Deus. Aguça dons, dá revelações, ó Deus, nos céus. Enche os teus filhos do teu Espírito Santo, ó Pai. Que eles leiam a tua palavra, enxerguem o que nunca enxergaram. Destrava os seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Este será o melhor ano do ministério deles. Eles viverão o incrível, o extraordinário, o sensacional, e descobrirão que não estão sozinhos. Te damos graças, ó Deus, por tudo, pelo poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer amém. Isso, pode voltar para o seu lugar. Ukuhle sintwende esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo. Sinokuhlabelela kwezinyoni, icule langazelelayo. Okwamsuswana wokuthula, umsuswana wokusola, umsuswana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Ekuboneni nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into isilungile. Siyandisa sindise, amazwi azowahlangane, isimfoni yemvelo isiqhisa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu, elulela amaphiko, esakaza umlayezo wothando. Okwamsuswana wokuthula, umsuswana wokusola, umsuswana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into isilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esikula ngayo sonke. Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezimushungushu kukhona ubuhlobo obungatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okomsuswana wokuthula, umsuswana wokusola, umsuswana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into isilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke. Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezimushungushu kukhona ubuhlobo obungatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo.